Para os hiperativos, tudo acontece muito rápido. É difícil até ficar parado. No programa de hoje vamos falar sobre hiperatividade. Como todas as características, a hiperatividade também pode ser direcionada. Eu acho que uma coisa muito importante ao hiperativo é descobrir coisas que lhe sejam realmente prazerosas e descobrir como ser produtivo na vida, no dia a dia. Rodrigo, e o que é que você sabe sobre hiperatividade? Que a pessoa fica, que ela é sempre muito agitada. E você se acha um menino agitado? Não sei, acho que sim. É? É. Por que você acha que sim? O que é que você faz que é diferente dos seus colegas, por exemplo? Besteira o tempo todo. Mas o que é fazer besteira, Rodrigo? Não sei. Pra você? Quebrar as coisas, ficar muito irritado. Que traços do comportamento do Rodrigo fizeram você imaginar que ele tinha hiperatividade? Primeiro, eu não imaginava que ele tinha hiperatividade, porque minha mãe falava pra mim, ele é igualzinho quando você era criança. Então, pra mim, porque na minha época não existia hiperatividade, existia aquela criança, criança chatinha, irritadinha. Foi uma vez um médico, né, na cidade do meu marido, que observou a agitação dele, que não parava, e me alertou. Falou, olha, isso aqui é uma criança hiperativa, você tem que levar no neuropsiquiatra. E qual a relação da hiperatividade com a concentração, com o aprendizado? Grande parte dessas pessoas apresentam, em maior ou menor grau, também os sintomas de desatenção. Aí nós teríamos que separar também algumas características que são importantes. É muito comum entre essas pessoas a dificuldade de manter a atenção. Não é que elas sejam especificamente pessoas que não consigam se concentrar. A maior dificuldade dessas pessoas consiste na manutenção da atenção. Normalmente são pessoas que começam uma atividade com uma grande atenção, com um grande foco. Com o passar do tempo, de acordo com o interesse que acaba diminuindo, ela acaba tendo dificuldade de prestar atenção. Isso se dá por conta, Luciana, de uma alteração de um neurotransmissor muito importante, que é a dopamina. Então essas pessoas hiperativas, dentro desse grupo dos TDAHs, elas têm oscilações do nível de dopamina que, obviamente, também variam de acordo com a emoção. Muito bem, crianças. Todas com o caderno em cima da carteira. Vamos corrigir o para casa. E você? Por que você não tirou o seu caderno? Não fez o dever, é? Claro que fiz. Então, onde é que está o seu caderno? Fiz aqui, ó. E qual vem sendo o maior desafio para você nesse processo de educação do Rodrigo? Bom, todo hiperativo, por causa dessa agitação, não consegue ser organizado. Então, o principal, né, que às vezes as mães trabalham, os pais trabalham o dia inteiro, que é uma coisa comum, não consegue dar esse apoio à criança. Feitos, né, e senta, me pede ajuda às vezes, eu vou liberando. Primeiro eu li os deveres com ele, agora não, agora ele já senta sozinho e de vez em quando tem dúvidas, vem a mim. Então, é um processo que tem que ser estimulado, né? Todo hiperativo tem que ter um estímulo positivo para eles. Então eu mostro para ele, tá vendo? Você estudou, tirou nota boa. Rodrigo, como é o exercício de respiração que a psicóloga ensinou? Você respira e em vez de barriga fazer isso, ela faz isso, ó. E isso é para quê? Para me acalmar. Quando é importante o uso de medicamentos? Olha, Luciana, se realmente o diagnóstico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade for realmente feito e comprovado, é um diagnóstico basicamente clínico, existem alguns exames que podem ajudar, mas é um diagnóstico basicamente clínico, quando bem feito. Então, uma vez estabelecido esse diagnóstico, na grande maioria das vezes a medicação é necessária. Porque se nós estamos tratando de um transtorno que envolve uma questão química,
Nós não darmos o tratamento adequado a essa pessoa seria como pedir que um míope continuasse a sua vida sem o fornecimento de óculos para essa pessoa. Vez hiperativo, sempre hiperativo? O que acontece na maioria das vezes é que essa inquietude ela se preserva em nível mental, né? São pessoas que continuam mentalmente hiperativas e que vão ter várias características que vão se apresentar também na vida adulta. Em estatísticas mais anteriores, se poderia dizer que aproximadamente 50% das pessoas vão ter sinais importantes na vida adulta dessa hiperatividade. Hoje nós sabemos que esse número é maior, mais de 50% dessas pessoas vão apresentar sinais que têm uma relevância e que de uma certa forma vão trazer características especiais também para essa pessoa adulta. Esse cara é muito rápido, essa pessoa é muito rápida e eu não entendo o que ele fala e às vezes eu estou falando uma coisa e já estou pensando 20 outras coisas lá na frente. Por outro lado, isso também gera uma falta de concentração, gera uma desatenção maior, né? Isso faz com que eu tenha que me esforçar, gastar muito mais energia para me concentrar quando eu tenho um foco vou me concentrar só nisso, só naquilo. Eu gasto muita energia para poder me concentrar e ao mesmo tempo me desconcentro muito fácil. Por que essas pessoas hiperativas parecem ser mais aceleradas que as outras, doutor? O que acontece na mente delas? Por conta dessa inquietação mental, essas pessoas têm muitas ideias e muitos pensamentos que advêm de uma forma muito, às vezes, sem filtragem, aparecem todos de uma vez só. E, obviamente, esse tipo de reação acaba sendo transferida também para o seu corpo, para o seu jeito de ser. De uma outra forma, nós encontramos também uma dificuldade dessas pessoas de se relacionarem até com coisas que seriam mais calmas e mais leves, o que para a maioria das pessoas seria uma questão fácil de se lidar, para essas pessoas podem ser muito difíceis. Elas acabam tendo mais facilidade nas coisas que levam a uma emoção mais forte, a uma situação mais intensa, que acaba sendo uma combinação mais ou menos perfeita com o seu tipo de ser mais hiperativo. Atividade física pode ajudar a acalmar mais a mente inquieta? Atividade física é ótimo para qualquer tipo de pessoa e não é diferente para o hiperativo. O hiperativo vai ter na atividade física uma maneira de se concentrar mais, de ter as suas energias mais catalisadas para algum tipo de esporte, para algum tipo de exercício específico. É bom para a circulação do cérebro, para a circulação do corpo, não é o que vai resolver a situação do hiperativo. Mas é excelente que o hiperativo tenha uma atividade física. Talvez ele tenha um ganho um pouco maior que a maioria das pessoas em relação a essa atividade. Mas o tratamento, a conscientização e o trabalho mental, né, cognitivo-comportamental, é realmente fundamental. E qual seria o maior desafio para os hiperativos, doutor? Eu acho que o maior desafio para os hiperativos é, primeiro, encontrar o diagnóstico, né? Porque eu acho que é muito importante quando a gente se encontra, né, aquela pessoa que sente qualquer tipo de dificuldade, se encontra e diz assim, bom, eu tenho alguma coisa que faz parte das minhas características e esse tipo de situação tem tratamento, existem muitas pessoas como eu. Quer dizer, encontrar esse diagnóstico e aceitar esse diagnóstico é uma coisa muito importante. E o desafio seguinte, que eu acho que é o desafio mais perene, né, que faz parte da vida dessa pessoa, é aprender a conviver da forma que ele é. Colocar em foco as suas características de uma forma positiva, de uma forma mais assertiva em relação à vida, aos seus relacionamentos. Porque, afinal de contas, Luciana, esse é o desafio de todo ser humano, não só do hiperativo, né? Saber viver e conviver melhor do jeito que ele é. Né? Quem é esse indivíduo? Né? Será que eu me conheço? Será que eu me aceito? Será que eu supero as coisas que eu acho que realmente são importantes de serem superadas? Então, encontrar o diagnóstico, encontrar a sua forma de funcionamento é muito importante e saber conviver com essa forma, com essa característica especial, dando de si o melhor possível. E cada pessoa pode encontrar isso.